Olá, pessoas! Eu vou fazer uma aula um pouco mais rapidinha hoje. E só para a gente discutir um pouco essa questão dos direitos. O que eu gostaria que vocês fizessem agora é resolvessem essa questão do Enem 2014. Na charge, o homem diz: todo brasileiro tem direito à moradia. Ele está lendo a Constituição do Brasil. A mulher ao seu lado pede: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. E o Enem nos pergunta: a discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos: A. Civis, como direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. B. Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção à maternidade e à infância. C. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. D. Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. Ou E. Políticos, como o direito de votar e ser votado, a soberania popular e a participação democrática. Acho que para muitas pessoas essa questão pode ter pego de surpresa. Eu, por exemplo, de verdade, de início, não saberia responder. E isso porque às vezes a gente não dá muita atenção nessas divisões dos direitos e como os direitos são construídos, né, através do tempo e das épocas. O que é importante aqui nessa questão, e que a gente vai discutir nessa aula, vão ser as diferenças entre esses direitos. A alternativa correta, nesse caso, seria a alternativa B, dos direitos sociais, que seria provavelmente a que a maioria das pessoas ia chutar, já que ela fala do direito à proteção à maternidade e à infância e tem 2 crianças na charge. Mas já que a gente não veio para a aula para ficar chutando as questões que dariam certo, vamos então, assim, de uma forma um pouco mais linear dessa vez, entender um pouco mais sobre a questão dos direitos. Primeiro, o que são direitos? Direitos é um pouco complicado definir. Por quê? Porque a gente tem que entender algumas coisas associadas a essa palavra. De início, o que vai ser importante para a gente pensar aqui? Que o direito, a gente pode ter tanto o direito como o curso de direito, a promulgação do direito, que é essa questão do estudo das normas que controlam os indivíduos na sociedade. E tem também a questão de quando a gente fala de direitos, a gente pensa em uma questão de que as pessoas vão ter direito a alguma coisa. Elas podem fazer alguma coisa. Elas têm a sua ação assegurada, uma certa liberdade. E também outra coisa que sempre vem à nossa cabeça quando a gente fala de direitos é aquilo que as nossas avós, as nossas mães, os nossos pais, nossos tios, todo mundo da nossa família fala muito. Que são o quê? Os direitos e os deveres. Por quê? Porque você não pode comer sobremesa se você não almoçar direitinho, não é? Claro que isso se você está dentro de uma situação em que você pode almoçar. Mas isso é uma questão de direito. Por quê? Todas as pessoas, de acordo com a nossa Constituição, têm alguns direitos fundamentais. E o que seria um direito fundamental? O direito fundamental é um direito reconhecido e positivado em um Estado nacional. Como assim positivado? Quer dizer que é uma norma instituída que vai fazer com que a gente consiga segui-la. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que seguir. Ele não é uma negação. Ele é uma afirmação. Por isso, positivado. Pois bem. Como assim? Significa que dentro do Estado Nacional nós teremos algumas coisas que nós podemos fazer, algumas coisas que nós temos que fazer, e algumas coisas que a gente não pode fazer, tá? Basicamente é isso, a aula acabou, não tô brincando. Mas enfim,
A gente tem que colocar duas coisas diferentes. Porque, infelizmente, eu vou ter que discordar do conhecimento popular, tá bem? Porque nós não só temos direitos quando cumprimos com nossos deveres. Por quê? Porque dentro da teoria do direito, ó, cuidado com as palavrinhas, igual Estado. Estado, ó, tem que tomar cuidado, hein? Direito, direito. Nós temos tanto o direito positivo, que vão ser as normas, juntamente da legislação, que vão ser colocadas em prática pelo Estado. E nós vamos ter ainda uma coisa muito bonita, que eu já falei para vocês na aula do Locke, que é o direito natural. O direito natural, ele deriva da ideia de que o ser humano tem alguns direitos que são fundamentais, a partir do momento que ele é um ser humano. Então, como assim? Um dos direitos que nós temos, que são os direitos naturais, por exemplo, o Locke já colocava o direito à propriedade, mas além do direito à propriedade, nós temos o direito à vida, nós temos o direito à liberdade. Onde que a gente vai achar esses direitos naturais? Os direitos naturais, ele vai estar colocado cada cultura, cada época a seu modo, infelizmente. Mas já chegaremos lá. Atualmente, nós vamos ter dois tipos então, de direitos. A gente tem os direitos fundamentais, que são os direitos colocados dentro do Estado Nacional. Então, o Brasil tem uma penca de direitos fundamentais. E nós teremos também os direitos humanos, que são universais e são aplicáveis em todos os estados, tá bom? Em geral, todos os estados signatários, né? Porque os direitos humanos foi uma declaração assinada em 1948. Os estados que assinaram essa declaração têm por obrigação cumprir aqueles direitos da melhor forma possível. Então, vendo assim, a gente tem essa noção do direito. O direito, essa palavra, ela vem de directum. Directum, que vai significar reto, ou correto, ou certo. Ok? Então, o direito ele vai ser essa ação acertada. Por quê? Porque é uma ação que o indivíduo tem que realizar vendo que ele está em sociedade. A partir disso, a gente está falando de uma doutrina liberal. Por quê? Porque a gente tem que lembrar de Montesquieu, tem que lembrar de Locke, quando eles falavam que a liberdade é fazer tudo aquilo que a lei permite. E quando eles falam também que a nossa liberdade vai até onde começa o abuso. Os direitos têm a ver com isso. Enquanto a gente fala muito de direito. É muito comum a gente ver pessoal falando. Todo mundo fala de direito, ninguém fala de deveres. Mas é necessário que a gente tenha. Porque a gente sempre fala junto, direitos e deveres, direitos e deveres. Porque, na verdade, direito é igual a dever. Por quê? Porque se a gente fala, eu tenho direito à vida, porque está escrito aqui na Constituição que eu tenho direito à vida. O que isso significa? Isso significa que todas as pessoas do Estado brasileiro e o próprio Estado, sua máquina burocrática e estrutural, têm que respeitar a vida humana. Então, não existe direito sem dever. É claro, uma pessoa, por exemplo, ela pode pedir o respeito aos seus direitos, porque ela está se sentindo lesada. E isso nos implica o dever de respeitá-la. Porém, a gente tem que lembrar que isso nunca é uma via de mão única, já que nós estamos em sociedade. Indivíduos em sociedade vão ter direitos e deveres ao mesmo tempo, pois eles têm que se respeitar mutuamente. A gente não pode exigir que a nossa vida seja respeitada se nós não respeitamos a vida dos outros. Não é? Senão a gente cai em hobbies, estados todos contra todos, vira aquela bagunça e não dá nada certo. Beleza? Então, gente, os direitos, quando a gente está falando de direitos, você vai tentar procurar no Google. Gente, sai um monte de coisa, você fala, não tô achando. Então, se vocês precisarem procurar, procurem por direitos subjetivos.
Em geral é isso que a gente está procurando. Que são o quê? São os direitos de um sujeito, de um indivíduo. Ok? Pois bem, tem uma coisa que eu preciso responder a vocês, que eu falei em outra aula, que é uma pergunta básica, que é o Estado Democrático de Direito. O que é isso? Antes do Estado Democrático de Direito, a gente vai falar do Estado de Direito. O Estado de Direito, ele tem essa fundação liberal, a gente está falando de Montesquieu de novo, que é por quê? Porque o Estado de Direito, ele é uma, segundo a Wikipédia, é uma situação jurídica em que todos os membros do Estado Nacional estão submetidos ao respeito às leis, ou seja, respeito às normas e aos direitos fundamentais. Por quê? Porque se a gente lembrar, Montesquieu está preocupado com o quê? Montesquieu está preocupado com o absolutismo. Ele não quer esse poder majoritário, absoluto, universal, maravilhoso, divino para os reis apenas. Né? Ele fala que é complicado você dar o poder só para uma pessoa, porque esse poder pode se tornar abusivo. Lembram? Pois bem, o Estado de Direito vem em contraposição ao direito divino dos reis. Se vocês se lembram, no absolutismo existia uma união entre a Igreja Católica, principalmente, e as monarquias europeias, que atribuíam o direito do rei ao direito divino. O rei era uma das expressões divinas na Terra. Ele era rei e ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Então, o simples fato de que Deus nomeou ele assim. Deus quis. Entendeu? Uma coisa que a gente às vezes brinca, né? Gente, Deus quis. Exatamente. Assim funcionava o absolutismo na Europa, né? Naquela época. Deus quis. Então, o rei tá lá, tem que se submeter e dane-se. O que acontece? Isso não é legal, né? Falando aqui em direitos, ninguém curtia essa parte de que você tinha só que se subjugar ao rei. E aí, de onde vem esse movimento dos direitos? Ele começa lá no século XVIII, depois de muita briga, muita gente morrendo, muita bagunça, muita opressão. A gente tem, por exemplo, a Carta Magna. O que foi a Carta Magna na Inglaterra? Foi uma das primeiras constituições, umas normas a que os reis também deveriam se submeter. Foram esses princípios de restrições ao absolutismo, não é? Para quê? Para também respeitar a vida dos demais cidadãos da nação. Vamos já entrar na questão de cidadão, hein? O que acontece? O Estado democrático de direito, ele vai vir no Estado de direito, dessa ideia de que você tem que ter controle dos poderes, eles têm que estar balanceados, dessa ideia liberal de que nós temos direitos fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. Então, só que o Estado democrático de direito, ele vai um pouco além. Por quê? Porque a intenção do Estado democrático de direito é essa definição do que é o Estado, de qual que é a forma de ação desse Estado. Além da gente ter um Estado de direito, que vai garantir a proteção à propriedade e às normas, a gente vai ter também a questão primordial do Estado democrático de direito, que é o princípio da dignidade humana. Todo o respeito, todas as leis têm que ser baseadas nesse princípio. Principalmente porque o Estado democrático de direito, ele já vem no século XX. E a gente sabe que o século XX só teve atrocidade, né? Não que os outros não tiveram, mas meu Deus. O que acontece? O Estado democrático de direito, então, vai ser essa via do Estado falar como ele vai agir, e é também uma via de se cobrar as ações desse Estado. Ok? Pois bem, aí uma pergunta muito simples, então. A gente está falando de direito? Quem tem direitos? Quando a gente fala de quem tem direitos, a gente tem que falar de uma palavrinha bonita também, que é cidadania. Mas antes, eu quero discutir uma frase muito polêmica com vocês,
que é uma frase que aparece sempre que a gente vai falar de direitos. Que é o quê? Direitos humanos para humanos direitos. Todo mundo já falou essa frase, todo mundo em algum momento da vida já acreditou nessa frase. Se você não acreditou, meu bem, tá muito evoluído, sabe? Ou muito evoluída. Porque até eu já acreditei. É aquele momento que você tá tão enraivecido, sabe? Possesso com a sociedade, que você fala, não, gente, olha aí. Você acha que você vai conseguir, você vai dar direitos humanos para uma pessoa que consegue orquestrar um massacre? Essa pessoa não tem humanidade para receber direitos humanos. É normal que a gente pense assim. É normal que a gente queira classificar o conceito de ser humano. No momento, para o Estado Nacional, é classificado ser humano toda pessoinha pertencente ao gênero Homo sapiens. Você é Homo sapiens? Então você é humano. Acabou. Parou aí. E a partir daí, por quê? Eu sei que vai ter muita gente falando, né? Vai ter gente fazendo assim. Mas qual que é? Bufando, né? Mas qual que é a grande questão? Se nós não conseguimos resolver as questões de direitos para todas as pessoas da nossa sociedade, os direitos de todas as pessoas estão ameaçados. Assim como se colocava para a liberdade para os liberais, se você ameaça a liberdade de um, você ameaça a liberdade de toda a nação. Por quê? Porque se você releva, a gente sabe como é que é. Vocês sabem quando é tipo coisa para alguém pede um favor, né? Vamos pensar assim, trazer mais perto. Alguém pediu um favor para alguma coisa. Se você fez para um, você faz para todos, não é? Principalmente quando a gente está falando de professores, né? De alguém com um pouquinho mais de autoridade, assim, que precisa em alguma situação, né? Tem um pouco mais de autoridade. Alguém vai lá e pede um favor, a pessoa já te responde assim, olha, eu queria fazer, mas eu não posso. Se eu fizer para você, eu vou ter que fazer para todo mundo. E isso acontece pro bem e pro mal. Ou seja, pro bem no sentido de, você pega aquele favorzinho e você está bem, né? Já que não é muito bem isso daí, mas tudo bem. Pro mal, no sentido que, se você relevou o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, a liberdade de expressão de uma pessoa, é perigosíssimo que o direito de todas as pessoas da nação seja revogado também. Nós sabemos disso. O Brasil no século XX viveu duas ditaduras fortíssimas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quem tem que decidir quando um direito é infringido? O judiciário. Não é a sociedade. Por quê? Hobbes. Ok? Acho que já responderam. O que acontece? Quando a gente pega para fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente pode acabar em abusos e a gente vai cair de novo numa guerra de todos contra todos. Porque se a gente pudesse fazer justiça com a nossa própria mão, você me bateu, eu te bato de volta. Aí o que acontece? A gente não precisa do judiciário. Você não precisa do judiciário, se você perdeu um dos poderes, você perdeu os três. Então esquece o Estado Nacional, entendeu? Volta para o Estado de natureza e todo mundo se mata. Então, mas enfim, voltando para aquela afirmação. Direitos humanos para humanos direitos. O que essa afirmação quer dizer? Tirando essa parte um pouquinho complicada que muitos políticos conservadores já colocaram, vamos tentar olhar para a indignação popular que vem dessa frase. Direitos humanos para humanos direitos vem no sentido de que as pessoas dizem de que as pessoas precisam respeitar os direitos, mas principalmente respeitar também os deveres de cidadão. Ou seja, as pessoas têm que parar de só exigir os direitos e esquecer da sua contraparte, não é? Não é isso que todo mundo fala? Não é isso que todos os nossos apostam, Pois bem, quando a gente está falando desses humanos direitos, a gente está principalmente falando que o pessoal fala muito isso quando você fala da população carcerária, não é? Só que se a gente for pensar, a população carcerária, ela já perdeu seus direitos. Não todos, né? Mas muitos. Por quê? Porque quando você infringe contra o direito de alguém, por exemplo, contra o direito à vida, contra o direito à propriedade, contra o direito de expressão religiosa,
vários direitos, o que acontece? A justiça penaliza este indivíduo que infringiu o direito de outra pessoa. Em que sentido? Ou você paga uma multa, já que a gente está falando de capitalismo, a gente está falando do nosso Estado Nacional, a gente sabe que o dinheiro é muito importante para tudo. Ou você vai pagar uma multa, ou você vai ser privado de sua liberdade. Quando a gente fala de um Estado liberal, e de um Estado neoliberal, no caso, que é o nosso, e de um Estado democrático de direito, a privação de liberdade, ela já é uma restrição aos seus direitos. Então, gente, cuidadíssimo quando vocês reflitam mesmo sobre essas frases. Vocês acham que compensa? Vocês acham realmente que é necessário que só existam direitos humanos para os ditos humanos direitos? Quem dirá quem são os humanos direitos? Não é? É isso que a gente tem que sempre pensar. Porque isso já é um julgamento de valor. Porque se você está afirmando humanos direitos, e você está se recusando a dar direitos humanos a todos os humanos, quer dizer que você tem uma concepção de humanidade diferente da Assembleia Internacional, e você tem uma noção de humanidade diferente da do Judiciário brasileiro. Então, quem somos nós para realmente definir quem são os humanos direitos acima da lei máxima federal, que é a Constituição? Não é? Pois bem, eu deixo isso para vocês pensarem. A gente pode tentar depois discutir isso um pouco nos comentários, ver o que vocês acham, não é? Enfim, quando a gente está falando então dos direitos humanos, a gente está falando, não só dos direitos humanos, desculpa, mas dos direitos, a gente está falando de uma noção muito importante, que é o quê? Cidadania. O que é cidadania? Cidadania vem da palavra civitas, no latim, que vai significar cidade. A cidadania, principalmente, vai ser o indivíduo que pertence à comunidade política de um país. E com isso, ele tem direitos e obrigações para com o seu país. Okay? Quando a gente está falando de cidadania, a gente tem duas diferenças. A gente tem a cidadania formal e a gente tem a cidadania substantiva. Cidadania formal é o pertencimento a um Estado-nação. E ele vale para as regras internacionais, no sentido de, você nasceu aonde? Ah, eu nasci no Brasil. Ah, então você é um cidadão brasileiro. Tá aí. Acabou aí, ponto. Entendeu? É isso que o internacional está falando. O que é a cidadania substantiva? A cidadania substantiva é aquela que vai falar da sua posse de direitos civis, políticos e sociais. Ok? Pois bem, quando a gente está falando de cidadania, a gente tem que se lembrar que cidadania era específica para cada estado, para cada situação. Por quê? Se a gente for lembrar da cidadania grega, a cidadania grega, ela era um tanto restrita, vocês não acham? Eram homens com mais de 21 anos, se não me engano. Desculpa, estou um pouco de dor de cabeça, porque eu não vou lembrar a idade de ninguém agora. Então, vão ser homens, vão ser pessoas associadas a uma classe, vão ser pessoas que tinham tempo para desprender e ir lá na Assembleia, votar, discutir, demorar horas discutindo um tema. Não é? Isso significa o quê? Significa que eram pessoas que não tinham afazeres domésticos, não tinham que cuidar de criança, eram pessoas que não tinham que fazer trabalhos árduos, não tinham que ir para plantação, eram pessoas que tinham uma certa estabilidade que lhes permitia a participação política. Isso, para os estados hoje, para os estados modernos, é uma restrição da cidadania. Bem, por quê? Porque a cidadania, ela vai ser definida pela essa participação política. Claro, hoje em dia, a gente não super participa do Estado, a gente não está lá votando PEC por PEC o que está acontecendo, né? Infelizmente, tem umas PECs aprovadas aí que, meu Deus, se a gente realmente pudesse votar nelas, não ia passar nenhuma. Mas, como nós temos uma democracia representativa, a gente tem que se lembrar que a gente não vai ter realmente condições. Falando do Brasil,
Não tem como sentar todo mundo numa assembleia para votar PEC. Infelizmente, a gente tem que eleger os nossos representantes e elegê-los bem, para que eles realmente representem os nossos interesses e não interesses de suas próprias classes, de suas próprias cores, de seus próprios gêneros, não é? Então, essa cidadania, ela está também associada à questão de alguns direitos que vão ser construídos ao longo do tempo. São aqueles que eu falei, civis, políticos e sociais, que são esses que aparecem na questão da lei. Só que além desses três que eu falei, tem mais alguns que aparecem na questão do Enem, não é? Isso dá um leve desespero. Mas se acalmem, vai dar tudo certo no final. O que acontece? Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma inversão. Porque a gente gosta de inverter tudo, não é? A gente inverteu o parlamentarismo, por que não inverter o direito? Por quê? Segundo alguns autores, em geral, os direitos das pessoas, direitos subjetivos, vão vir em uma certa ordem. Civis, depois os políticos e depois os sociais. No Brasil, veio os sociais. Aí depois vieram os políticos. Aí depois suspendeu mais ou menos os políticos. Aí vem civil. Aí suspende. Aí vai e não vem, e vai e não vem, e vira aquela bagunça. Por quê? Porque a gente teve duas ditaduras no século XX, não é? E também porque nós somos uma democracia nova, a gente nunca pode esquecer disso. A nossa república, quando surgiu? Nossa república surge com a proclamação da república. Aê! Quando? 1889. Gente, a gente não tem 150 anos de república. Então, e outra, no meio desse tempo, a gente teve duas ditaduras. Ok? Foram, deixa eu ver, Getúlio, uns 10 anos. Ditadura militar, 20 anos. Desses menos de 150 anos que a gente tem, joga 150. Menos 30, 120 para você conseguir fazer uma democracia. Não dá. Entendeu? É com calma, infelizmente, é aos poucos, a gente tem que se acostumar com o pensamento democrático. Então, vamos lá. Vamos fingir que a gente está na linha? Vamos, isso. Então, para a maioria dos países ocidentais, o que os autores falam? Eles falam aqui. Primeiro vem os direitos civis. Que direitos civis são esses? Direitos civis são os direitos relacionados à liberdade individual, à liberdade de expressão e de pensamento, à liberdade à propriedade, ao direito à propriedade e à justiça. A gente está falando aqui do quê? Isso mesmo, a gente está falando do século XVIII. Por quê? Porque a gente está falando das teorias que os liberais começaram a construir, não é? Quando a gente está falando de direito à propriedade, direito à liberdade, foca aí, eu falei, 3 liberdades, gente. Então, é liberalismo. Foram direitos que foram depois colocados em certos movimentos sociais, como a proclamação de independência dos Estados Unidos. A gente sabe que esses direitos, a requisição desses direitos estava na Revolução Francesa. São movimentos liberais, são movimentos influenciados pelo ideal de liberdade, pela necessidade de liberdade. Quando a gente está falando dos direitos políticos, o que é o direito político? Direito político é o direito à participação do poder político, né? Quando a gente está falando isso? Século XIX. Por quê? Fundação de diversas democracias, não é? Pois bem, direitos sociais. O que são os direitos sociais? São os direitos relativos ao bem-estar social e econômico das pessoas. Quando que a gente está falando? Welfare State é quando? Exatamente, século XX. A gente aqui no Brasil teve tudo no século XX, mas meio espaçado, meio assim, né? Meio cambaleando, mas foi, né? Claro que a gente tem que sempre lembrar, principalmente quando a gente está falando de vestibular, a gente está falando de Brasil real e Brasil legal. O que é isso? Uma coisa é o que está escrito na nossa Constituição, como a gente vê nas chaves. Por quê? Nossa Constituição, já falei em outra aula, é considerada uma Constituição cidadã. É uma Constituição
que promove, ou que deveria promover, o acesso aos direitos, a esses direitos fundamentais, a esses direitos civis, políticos, sociais, a fundação e a contemplação dos direitos humanos na nossa lei. Mas, infelizmente, a gente sabe que a lei não chega em certos lugares do Brasil. E ela não chega também com rapidez. E isso, às vezes, é muito problemático. Como a lei não chega com rapidez, surgem aquelas afirmações, direitos humanos para humanos direitos. Por quê? Porque as pessoas se veem tão desrespeitadas em seus direitos, muitas vezes, que elas não acreditam nessa questão dos direitos humanos. O que é muito triste. Primeiro a gente tem que fazer os direitos ou primeiro a gente tem que fazer os deveres? Lembrem-se sempre que direitos e deveres estão sempre associados. Você só tem um direito, porque isso é constituído também como norma e dever para todos. Nós temos direito à propriedade, é porque temos que respeitar a propriedade alheia. Se temos direito à vida, é porque temos que respeitar a vida alheia. Se temos direito à opinião, é porque temos que respeitar a opinião alheia. Vocês estão ouvindo? Por favor. Então, lembrem-se disso. Pois ainda faltam alguns outros direitos que vieram exatamente com essa Constituição Cidadã. Que são 3. Os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos, que não está nem na questão da lei. Direitos difusos são direitos transindividuais. Quer dizer que eles estão ultrapassando a esfera do indivíduo. É um direito que atinge uma coletividade, que é indeterminada, mas ela é ligada por uma circunstância de fato. Como assim? É um direito que a gente vai ter ao meio ambiente, a respirar ao ar puro, como eles colocam. É um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque se a gente não tiver um desenvolvimento sustentável, se a gente não tiver direito ao meio ambiente puro, gente, imagina São Paulo. Meu Deus, a cidade de São Paulo já é complicado com várias dessas restrições que a gente tem de leis que tentam limitar e tentam promover um ambiente mais saudável. Imagina se não tivesse. Pois é, o direito ao meio ambiente saudável também é uma imposição, é uma norma em cima de empresas e em cima de indústrias, para que elas respeitem essa emissão, né, dos gases, para que elas respeitem as normas vinculantes ao meio ambiente. Então, é tudo interligado. Bem, esses direitos eles pertencem a uma massa de indivíduos e eles não podem ser calculados, os prejuízos que deles derivam, individualmente. Como assim? Você não pode olhar para uma pessoinha e achar que só uma pessoa vai ser afetada pela poluição. Ou pelos raios UV por causa dos buracos da camada de ozônio. Ok? Bem, a gente vai ter os direitos coletivos. Mas espera aí, como assim? Vão ser direitos transindividuais também, mas são pessoas que elas têm uma ligação jurídica. Esses sujeitos, essas pessoas, elas não são determinadas, mas elas são determináveis. Como assim? São os direitos que aqui na alternativa D são colocados como os direitos à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. Então, são pessoas determináveis. Você pertence a qual partido? Então, essas pessoas são determinadas. Okay? A pessoa vai ter esse direito à sua coletividade. Bem, a gente pode entender de uma forma um pouco mais fácil, como a gente pode pensar que é um interesse de categoria. Entendeu? Pensar nas diferentes profissões, nas diferentes religiões. É uma forma da gente conseguir entender um pouco melhor e pensar um pouco melhor nesses direitos coletivos. Ok? Bem, o que são os direitos individuais homogêneos? Não apareceu aí no Enem, porque só tem 5 alternativas, né? Não daria para botar os 6 tipos de direito. Os direitos individuais homogêneos são para as pessoas não determinadas, mas que podem ser determinadas no futuro. Como assim? São pessoas que elas vão estar ligadas por um evento de origem comum. Talvez um desastre natural,
talvez algum tipo de desastre social que aconteceu em algum local, essas pessoas podem vir no futuro a precisar de direitos e de ressarcimentos por causa de algum problema que ocorreu em uma determinada data. Ok? Bem, e principalmente que a gente tem que responder agora. A gente falou de direito. A gente falou dos deveres também, porque direitos e deveres é um igualzinho aí no meio. Mas, de onde vem os direitos? Hein? Os direitos, a gente sabe, está lá escrito a Constituição, né? Mas como é que foi para lá? Basicamente, quando a gente está falando de direitos, de uma forma um pouco mórbida, a gente pode responder que a gente vai ter direitos quando muita gente morreu por causa de alguma coisa, tá? É triste dizer isso, é muito triste, mas infelizmente é como humanidade, a passos de formiga e sem vontade, né? Então, o Lulu já disse isso pra gente, já respondeu a questão. O que acontece? Como assim? Por que quando muita gente morre? Por exemplo, quando se instituiu o Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. Ah, vamos dar rosa para todo mundo na rua, que bonito. Por quê? A gente sabe, se a gente der uma procurada rapidíssima na internet, foi uma greve de mulheres que foi acabada, né? Foi suplantada a partir do incêndio da fábrica onde essas mulheres estavam alojadas, estavam ocupando, né? Foi um massacre, né? Ah, os direitos humanos, de onde vem direitos humanos? Ah, os direitos humanos, eles são colocados em 1948. O que acaba em 1945? Exatamente. Acaba a Segunda Guerra Mundial. O que teve na Segunda Guerra Mundial? Precisa nem perguntar, né? A gente teve morte para lá, morte para cá, foram massacres e genocídios. Principalmente os direitos humanos, eles derivam de uma necessidade de se escrever que as pessoas precisam respeitar a pessoa humana. Vocês têm noção do que é isso? Para pensar. O que é você precisar escrever para o seu amiguinho e falar assim, ó, você tem que respeitar todo mundo que é homo sapiens. Tá bom? Só isso. Por quê? Porque a gente está falando de Segunda Guerra, a gente está falando de nazifascismo. A gente está falando de campos de concentração. Campos de concentração para onde iam todos aqueles que não eram ditos pelo Estado nacional de vários países, né? Mas principalmente, vamos falar aqui quando a gente está falando de nazifascismo, o que tem a imagem? Tem a imagem de Hitler, tem a imagem da Alemanha. Então, eram todos aqueles que não eram considerados por Hitler humanos direitos. Quem não eram esses humanos direitos? Negros, ciganos, homossexuais, pobres, comunistas, não é? Palavrinhas que a gente ouve muito e que o pessoal fica muito indignado quando algumas dessas minorias vêm pedir seus direitos. Quando a gente fala de direitos específicos, como o direito da mulher, o direito da população negra, os direitos da população indígena, quando a gente fala de direitos para os homossexuais, a gente não está brincando. Gente, é uma necessidade que a gente começou a ver na Segunda Guerra Mundial. É uma necessidade. Enquanto antes a gente falava assim, não precisa escrever as leis. Eles estão falando enquanto antes, tipo Grécia Antiga, tá ok? Tipo, não precisa escrever a lei, todo mundo sabe. O que acontecia? Aconteciam arbitrariedades. Quando a gente não tem leis escritas, a gente tem abusos. E a gente precisou chegar a um ponto da humanidade em que a gente teve que escrever para falar que todo ser humano tem que ser respeitado. E eles ainda não são. Vocês têm noção do que é isso? A pessoa não ter liberdade de expressão porque ela opta por alguma visão política específica, como um comunista, por exemplo, um anarquista. Não tem. As pessoas viram a cara, eles te dão as costas. Isso é tirar o direito da pessoa se expressar. Você gritar com alguém, acusando de alguma coisa,
é tirar o direito da pessoa se expressar e colocar a sua própria opinião. Respeitar a opinião alheia é ouvir, é debater, mas não é agredir verbalmente, ok? E colocar a sua própria opinião não é ficar concomitante, nem ficar favorecendo preconceito. Você pode virar e falar para alguém: ah, eu não quero me casar com uma pessoa homossexual. Ok, o direito seu, você não quer se casar, então você casa bem. Mas você não pode querer que as outras pessoas não façam isso, já que pessoas específicas, que são os heterossexuais, podem. E que raio você quer se intrometer no casamento dos outros? É o que eu fico pensando, gente, que vida pequena. A pessoa tem realmente tão pouco problema na vida pra ficar olhando com quem que os outros se casam. Pelo amor de Deus, né? O que acontece? A gente precisa pensar muito nessa questão. A gente precisa entender que quando as mulheres estão lutando por direitos iguais, é porque não tem. Gente, está escrito na Constituição Federal que todos os indivíduos são iguais perante a lei. Isso é uma conquista enorme. Quer dizer que todos nós temos a mesma chance de um julgamento justo, de um julgamento igual. Só que a gente não está conseguindo aplicar isso na sociedade. A gente tem que agora parar um pouquinho de apontar para o judiciário, falar que tem talento, e começar a aplicar. Por que a gente tem salário diferenciado para homens e mulheres? Por que nós não temos os direitos do corpo de alguém respeitados? Por que a gente tem que olhar diferente para pessoas que têm cores de pele diferentes? Por que a gente tem que achar que uma pessoa tem mais direitos do que a outra? Nós não temos. Essa é a grande questão. Ok? Quando a gente está falando de direitos, a gente também vai ter que falar sempre de minorias. Por quê? Mesmo que as mulheres não sejam minorias no Brasil, mesmo que os negros e os mulatos não sejam minorias no Brasil, a gente, infelizmente, ainda associa eles às minorias para que consigamos colocar direitos específicos. Por que são necessários direitos específicos? São esses direitos associados à coletividade. São os direitos, às vezes, associados a pessoas com situações muito peculiares que o judiciário tem que resolver. Você se lembra quando Montesquieu fala que é necessário que as leis respeitem o seu lugar e a sua época? Isso é necessário para tudo. Então, se a gente ainda tem a violência contra a mulher, em que ocorre sistematicamente e estruturalmente mortes de mulheres a cada poucos minutos no Brasil, a gente tem que ter direitos que respeitem a vida dessas pessoas. Porque, infelizmente, a humanidade dessas mulheres não está sendo respeitada. É por isso que a gente vai ter direitos específicos para algumas populações. A gente tem direitos específicos para populações indígenas, porque, mano, é só olhar pra gente, entendeu? A maioria da população brasileira não é indígena, sendo que a gente é imigrante. Para pra pensar. A gente tem que dar os direitos a essas populações originárias, como elas são chamadas, porque a gente tem que respeitar que eles estavam à frente da gente. E outra, a gente tem que tirar da cabeça um pensamento que foi forjado dentro da religião católica, que é algumas pessoas são mais humanas do que outras. Hoje em dia a gente sabe que a maioria dos católicos não pensa assim. Mas a gente sabe que o preconceito contra a população negra deriva de algumas histórias dentro da Bíblia em que eu não vou lembrar agora, infelizmente, que, se não me engano, foi Moisés, que estava embriagado, e ele se despe e ele corre pelado. Alguns de seus filhos correm para ajudá-lo, e um de seus filhos ri, dá risada, como todos nós faríamos hoje, né? Se o seu coleguinha, né, vai numa festa, bebe um monte, arranca a roupa,
O que você faz? Você dá risada, né? Por favor, não tirei fotos, porque é desnecessário, gente. Mas, primeiro você dá risada, depois você ajuda o cara. Ou a pessoa, ou a menina, a pessoa humana que está ali. Então, e a partir daí, fala-se que esse filho, ele vai ser amaldiçoado, que ele vai ter um coração diferenciado, e que principalmente isso vai se manifestar depois e seus descendentes, pois todos eles estariam amaldiçoados, e isso vai se manifestar na sua terra. Você está falando de quem aí? Você está falando, quando a gente fala disso, a gente está, olha para a nossa sociedade. E essa história foi associada à população negra e foi uma das justificativas da escravidão do continente negro. Então, por favor, tomem cuidado quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de direitos para algumas categorias, quando a gente fala de direitos para alguns grupos sociais, não é brincadeira, é um assunto sério. Para seriamente para pensar. Pensa, é claro, primeiro a gente pensa preconceito. Por quê? Porque não pré-conceito. Ah, penso comum, adoro você. E a partir daí, vamos desenvolvendo. Gente, é realmente necessário que a gente precise escrever que a pessoa humana tem que ser respeitada? Meu Deus, pelo amor de Deus, desculpa até eu invocar a divindade, qualquer que seja a sua. Mas, meu Loki, não é? A liberdade humana, a dignidade humana, ela deveria ser respeitada pelo simples fato de todos pertencermos à mesma espécie. E pelo simples fato de que a biologia já provou que não tem como se definir raça humana. Você não pode pegar assim, racinha, ó, raça negra, raça branca. Esquece. Isso não dá, não. Tá? A gente tem fenótipos diferentes? Tem. Temos adaptações diferentes a cada continente em que a gente se introduziu. Por quê? Porque a evolução é linda e a evolução funciona assim. Mas você vai realmente querer diminuir alguém que tem uma vantagem adaptativa em um lugar porque não é igual a sua vantagem adaptativa? Não faz muito sentido, né? Gente, só não, tá? Então, quando a gente está falando de onde vem os direitos, de onde eles emanam, a gente está sempre falando da necessidade que os movimentos sociais e que os movimentos de minoria encontravam, de muita luta, de muito sangue derramado, às vezes literalmente. Então, os direitos, eles vêm daí. Quando a gente fala de movimentos sociais, podemos definir rapidinho? Movimentos sociais, 2 pontos. É uma ação coletiva com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Ou seja, o movimento social ele pode ser progressista ou ele pode ser conservador. Ok? É a junção de pessoas com um interesse em comum que querem fazer alguma coisa pela sua situação, seja mantê-la, seja mudá-la. Quando a gente está falando de direitos, a gente está falando da interferência desses movimentos sociais, seja para mantê-los, seja para mudá-los. Uma coisa ainda, antes de terminar essa aula, já está ficando longa demais. A gente precisa diferenciar direitos de privilégios. Porque às vezes a gente acha que um direito ele é um privilégio. Em que sentido? A gente tem que pensar no que significa a palavra privilégio. Privilégio, no dicionário, é uma condição de vantagem que uma pessoa ou um grupo terá. Algumas pessoas acreditam que as cotas são um privilégio. Mas se você percebe como foi dada a escravidão da população negra ou da população índia, quando a gente está falando das condições sociais associadas às classes mais baixas no Brasil, a gente tem que rever o que a gente entende como privilégio, não é? Muitas vezes os direitos vão se refletir em medidas mais práticas, como por exemplo as cotas. Por quê?
Porque é muito comum, dentro de populações indígenas, ou dentro da população negra, ou dentro de classes baixas, e que são estruturalmente classes baixas, que a geração Y, que é essa geração de agora, seja a primeira a entrar na universidade. Enquanto quando a gente fala do sistema universitário, a gente está falando de uma estrutura que remonta à vinda da família real para o Brasil. Então, quem acessava essa universidade? A gente está falando das classes altas e das elites brancas brasileiras, que são as elites que vieram de Portugal, que vieram para a colonização e outros países da Europa. Não é? Então, quando a gente fala de privilégio, a gente tem que saber diferenciar o que é direito, o que é privilégio. O direito atinge a todas as pessoas no território nacional e alguns direitos atingem a certas categorias sociais, a certos grupos sociais que precisam. Agora, os privilégios, privilégio é uma coisa associada a uma classe social, ele está associado a algumas pessoas específicas e principalmente privilégio está associado a poucas pessoas. Gente, educação não devia ser privilégio. Acesso à saúde não devia ser privilégio. Acesso a uma alimentação de qualidade não devia ser privilégio. Acesso à habitação não devia ser privilégio. Acesso ao trabalho digno não devia ser privilégio. E, infelizmente, quando a gente está falando de Brasil real, para algumas situações, isso ainda é um privilégio. E isso ainda é uma coisa a qual a gente tem que lutar e a qual a gente tem que começar a romper. Isso é agora. Sou eu, são vocês. Tanto junto de movimentos sociais, quanto em ações do nosso dia a dia. De parar de fazer piadinha, né? De parar de diminuir as pessoas. De entender que todo homo sapiens é igual. E que tá de boa, cara. Tá ok? A diversidade, ela é linda, ela é colorida, ela é alegre e ela só tem a somar. Porque como a gente já sabe, nenhuma raça pura consegue desenvolver boas vantagens adaptativas em um ambiente determinado, não é? Eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos como é que funcionam esses direitos, que vocês voltem à questão do Enem e as demais questões sobre direitos e sobre também as obrigações legais que nós temos e que vocês consigam respondê-las. Se vocês tiverem de dúvidas, me mandem, me procurem, comentem. Se vocês puderem, curtam o vídeo, ok? Que isso ajuda também na divulgação do cursinho. E como a gente sabe, a Unesp precisa muito ver que o nosso cursinho está usando essas outras ferramentas de internet, com as ferramentas do YouTube, e para que a gente também consiga manter esse projeto funcionando. Ok? Um beijinho e até mais.